Salve, salve concurseiro, professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui do NEAF Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais um Mural de Notícias com você, conversando um pouquinho sobre os principais eventos e acontecimentos de junho de 2023 que podem e vão estar presentes em sua prova. É isso mesmo, então vem comigo, vamos ao que interessa, bora de conteúdo. Mural de Notícias, junho de 2023, protestantes incendeiam o Alcorão durante celebração islâmica na Suécia. Temos aqui um problema de ordem da OTAN, porque a Suécia vem tentando a sua entrada à Organização do Tratado do Atlântico Norte e esta situação vai trazer problemas de grande porte para esta aceitação, em especial por conta de quem? Por conta do veto da Turquia. Segundo grande evento, presidente da Câmara Britânica de Comércio afirma que o fim da dupla tributação entre Brasil e Reino Unido impulsionará os negócios bilaterais. Olha só, Brasil e Reino Unido buscando uma paridade comercial para que ambos os países possam ser privilegiados economicamente e, claro, ter um potencial maior de mercado consumidor. Terceiro ponto, Censo 2022 revela a redução na média de moradores por domicílio no Brasil. Obviamente, sempre que nós olhamos para o censo, sempre que ele é apresentado, as bancas adoram cobrar isso em prova. Então, ativa um alerta. Ainda sobre o censo, taxa de crescimento anual da população do Brasil em 2022 é a mais baixa da história, aponta o censo. Pela primeira vez na história, a nossa taxa de crescimento anual ficou abaixo de 1%, o que mostra uma transição socioeconômica em nosso país, né? Um país que está mais urbanizado, mais industrializado, tem ali um índice menor de moradores em suas residências, porque a gente sabe que vários fatores são implicadores, como inflação, desemprego e diversas ameaças. Dito isso, vem aqui, seguimos. Brasil adota estratégia similar à Europa e defende demandas extras para o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Este acordo que há anos nós esperamos está próximo de ser resolvido, né? Mas, sem sombra de dúvida, o Brasil vem subindo o seu tom para com a União Europeia e não vai aceitar imposições como a que foi feita sobre possíveis penalidades caso os países pertencentes ao Mercosul não consigam atingir as metas propostas lá no Acordo de Paris de 2015. E agora, vamos a estes tópicos. Protestos na Suécia. Olha lá. No dia 28 de junho de 2023, um homem realizou a ação de rasgar e queimar um Alcorão do lado de fora da mesquita central em Estocolmo, durante as celebrações do Eid, uma importante data do calendário islâmico. Essa atitude, para a qual a polícia sueca concedeu permissão de protesto, pode gerar incômodo na Turquia, especialmente enquanto a Suécia busca ingressar à OTAN. Lembrando aqui que ela vem buscando ser o 32º Estado-membro. A polícia, posteriormente, acusou o homem de agitação contra um grupo étnico ou nacional. Estas manifestações na Suécia, tanto contra o Islã quanto em favor dos direitos dos curdos, têm perturbado Ankara, cujo apoio é crucial para a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte. A busca da Suécia pela adesão à OTAN ocorre após a invasão da Ucrânia pela Rússia no ano anterior, lá em 24 de fevereiro de 2022. Contudo, a Turquia, do Erdogan,
que é membro da aliança, suspendeu o processo devido à acusação de que a Suécia abriga pessoas consideradas terroristas e exigiu a sua extradição. Temos aqui um probleminha bem complicado para resolver, né? Eita, professor, sério? Seríssimo. Temos um probleminha em curso, um problema que, sem dúvida, vai trazer bastante complicação aí para a Suécia. Dito isso, vamos evoluir. O ministro de Relações Exteriores da Turquia, o Hakan Fidan, condenou o ato através do Twitter, enfatizando que é inaceitável permitir protestos anti-islâmicos sob o pretexto da liberdade de expressão. Aproximadamente 200 pessoas testemunharam um dos organizadores rasgando as páginas do Alcorão, limpando os sapatos com elas e em seguida incendiando o livro após colocar bacon sobre ele. Enquanto isso, outro manifestante falava através de um megafone. Um dos presentes protestaram contra a queima, gritando "Deus é grande" em árabe. E um homem foi detido pela polícia após tentar atirar uma pedra. Em uma entrevista coletiva, o primeiro-ministro Ulf Kristersson afirmou que não especularia sobre como o protesto poderia afetar o processo de adesão da Suécia à OTAN. Ele ressaltou que, embora a ação fosse legal, não era apropriada, acrescentando que cabe à polícia tomar decisões sobre a queima do Alcorão. Nós temos aqui, sem sombra de dúvida, um probleminha bem sólido para ser gerido dentro da Suécia e as suas relações diplomáticas. Então, vamos lá, direto ao ponto. País onde protestantes incendiaram o Alcorão durante celebração islâmica, a Suécia. Consequências ou impactos para a Suécia? Complicações referentes ao quê? Ao pedido da Suécia para a entrada na OTAN. Temos aqui alguns elementos básicos. O contexto. A Turquia, membro da OTAN, suspendeu o processo devido à acusação de que a Suécia abriga pessoas consideradas terroristas e exigiu sua extradição. Temos um probleminha muito sólido, muito célere, para refletir, para pensar, sem sombra de dúvidas. Professor, e aí, como que a gente resolve isso? Essa é uma questão muito interessante. A resolução pode ser fácil, mas vai ser demorada. Dito isso, próximo tema já na tela. Presidente da Câmara Britânica de Comércio afirma que o fim da dupla tributação entre Brasil e Reino Unido impulsionará os negócios bilaterais. Eu quero ressaltar para você, né, que a Inglaterra, desde que saiu da União Europeia, o seu famoso Brexit, vem buscando alianças ali com diversos blocos econômicos, com diversos países. Já tentou uma aliança transpacífica e entrou no bloco, e agora esta aproximação. A Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, a BritCham, expressou que o fim da dupla tributação entre Brasil e Reino Unido irá fortalecer o quê? As relações comerciais entre os dois países e impulsionar os investimentos bilaterais em importação e exportação. Vitelli afirmou que o objetivo é criar conscientização e mapear oportunidades para aumentar este comércio e tornar o Brasil mais competitivo internacionalmente. Esta tributação, quando for retirada, o Brasil vai ter grande vantagem, porque o Brasil é um país agroexportador. Nós dependemos da venda de commodities. Dito isso, de acordo com um levantamento realizado pela BritCham, com investidores, 37% das empresas esperam um aumento de investimentos no Brasil após o fim do quê? Da dupla tributação, enquanto 28% esperam mesmo no Reino Unido. Além disso, 7 setores da economia projetam um crescimento, com um aumento dos investimentos no comércio de bens e serviços. Então, quando nós falamos de relação comercial e fim desta dupla tributação,
nós temos características norteadoras que nós podemos chamar de essenciais. Dito isso, vamos nessa. Preste muita atenção. Vitélia acrescentou: também prevemos um potencial aumento das importações de bens e principalmente das importações de serviços para o Reino Unido. A presidente da British explicou que a forma como as operações entre o Reino Unido e o Brasil são tributadas atualmente restringe as oportunidades de negócios, devido aos altos custos para as empresas brasileiras. E aí, no momento, enfrentamos tributação em ambas as origens. Um acordo desse tipo evitaria a evasão fiscal e a perda de receita tributária, além de simplificar o processo. Vitélia também destacou que as discussões entre os representantes dos dois países vêm ocorrendo há várias décadas, mas afirmou que o acordo está prestes a ser aprovado. Então, nós temos aqui, sem sombra de dúvida, uma aproximação sólida, célere, que pode trazer grandes avanços para a economia brasileira. Lembrando que o Brasil é um país subdesenvolvido. O fim dessa dupla tributação vai trazer muitos privilégios para o Brasil, ganhando um mercado e uma oportunidade em locus europeu, tá? A Inglaterra tem uma forte presença neste comércio europeu, ainda que fora da União Europeia, pela sua proximidade. Vem comigo, bora evoluir mais um pouquinho. O que nós temos aqui, meu aluno? A proposta foi assinada pelo governo Bolsonaro em novembro do ano passado, mas requer a ratificação tanto pelo Congresso Nacional Brasileiro quanto pelo Parlamento Britânico. Entendam, esta proposta não é de origem do Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Ele está apoiando, mas ela foi pensada e projetada ainda na gestão Bolsonaro. Então é uma continuidade, esse é um fator natural, tá? Segundo Ana Paula, o acordo está sendo validado pela Receita Federal, que realizará todos os estudos relacionados aos impostos antes de enviar o projeto ao Congresso. No início haverá uma redução na arrecadação tributária brasileira, mas a longo prazo os ganhos serão significativos devido ao Reino Unido para o Brasil. O Marco Long afirmou que o texto será do acordo e será apresentado ao Parlamento Britânico em 27 de junho de 2023, o que o assunto tem sido tratado como uma prioridade. Estamos trabalhando para que seja aprovado no máximo no próximo mês e estamos falando de julho, tá? Afirmou o Long e acrescentou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que dará prioridade ao acordo quando ele chegar ao Congresso Nacional. Então nós temos aqui um lobby sendo feito para que este processo aconteça o quanto antes, tá? Maravilha, podemos evoluir. Direto ao ponto, o acordo negociado entre Brasil e Reino Unido é o fim da dupla tributação entre ambos os países. Consequências do acordo: fortalecer as relações comerciais entre os dois países e impulsionar o quê? Os investimentos bilaterais em importação e exportação. O objetivo é criar a conscientização e mapear oportunidades. Então, sempre que nós pensamos neste acordo, eu tenho um acordo em potencial, até porque a aproximação do Brasil com estes países desenvolvidos traz à tona novas possibilidades mercadológicas, tá? E toda a expansão de mercado na nossa conjuntura, ela é importante e essencial. E é exatamente por isso que ela vai cair na sua prova. Se vier qualquer tipo de questão sobre o fim da dupla tributação, você já sabe, tá? Você já sabe que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, tecnicamente, deste acordo bilateral entre Brasil e Reino Unido. Agora, bora evoluir um pouquinho.
Tá aqui. Censo 2022 revela a redução na média de moradores por domicílio no Brasil. Para entender esse processo, vamos à metodologia, né? Os recenseadores visitaram 106,8 milhões de endereços e 90,7 milhões de domicílios em 2022. Foram aplicados 62.388.143 questionários básicos e 7.772.064 questionários ampliados. As entrevistas foram realizadas presencialmente, pela internet e por telefone, e os dados do censo são essenciais para o planejamento social e econômico do país. Tem um detalhe que é questão de prova. Por que que o censo não ocorreu em 20 e sim em 22? Em 20, por conta da pandemia da Covid-19. Em 22, em 21, por conta da falta de verbas. Então, não acontece 20 por conta da pandemia da Covid-19. Ok, em 21 não tinha verba para a realização. E aí ele posterga-se para 22 e nós estamos começando a analisar no meio de 23, né, as grandes informações sendo compiladas e divulgadas. Tranquilo? Dito isso, bora para o próximo tema aqui dentro desta redução. De acordo com os dados do Censo Demográfico 2022, a população brasileira alcançou a marca de mais de 200 milhões de habitantes, apresentando um aumento desde 2010. No entanto, a média de moradores por domicílio teve uma redução neste período. Em todo o país, o número médio de moradores por domicílio passou de 3,31 em 2010, no último censo, para 2,79 no ano passado. Esta queda foi observada em todos os estados brasileiros. Ah, é, professor? Sim. Um detalhe importante, tá? Esta redução é uma característica básica norteadora da nossa sociedade. Desde que o Brasil vem mudando a sua organização econômica, a sua organização populacional, eu tenho esta transição. E isso vai impactar na chamada pirâmide etária brasileira, né? Nós que estamos passando por um processo que nós chamamos de pirâmide etária adulta, ali na segunda metade do século XXI eu vou ter uma pirâmide etária idosa, e aí a base vai estar invertida. É por isso que nós já temos uma reforma na Previdência Social em curso. Eita, vamos lá. A densidade domiciliar, que é a relação entre o número de pessoas que moram em domicílios particulares permanentemente ocupados e o total de domicílios permanentes ocupados, tem apresentado uma redução desde os anos 2000. Então não é nada novo também. É um processo que está em curso. O estado do Rio Grande do Sul possui a menor média de moradores por domicílio, registrando 2,54, abaixo da média nacional, que é 2,79, tá? E em 2010, o Rio Grande do Sul também tinha a menor taxa, que era 2,95. Então não tem muita novidade. Já o estado do Amazonas possui o maior número de moradores por domicílio, 3,64, ou seja, acima da média nacional. Mas também declinou. Em 2010, o Amazonas apresentava uma taxa de 4,36%. Então, sem sombra de dúvidas, para você visualizar isso, acompanha na tela. Olha lá, a densidade demográfica em 2010 era 3,31, em 22, 2,79. E aí está equilibrado, estruturado para você esta base teórica e metodológica, só para você entender e ficar atento a este processo. Aqui está configurado tecnicamente a nossa distribuição populacional, né? Dentro do último censo. O norte, com 3,3, está acima da média nacional.
O Nordeste, com 2,9, está acima da média nacional. Setinha para cima. A média nacional é 2,79. Já o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, setinha para baixo. Está abaixo da média nacional. Ah, então, professor, para esta densidade que já caiu de 10 para 22, se não fosse a região Norte e Nordeste, as coisas estariam ainda piores? Sem sombra de dúvidas. As coisas estariam ainda piores. E este é um processo transitório, que não vai mudar, tá? Que não vai mudar. Ah, professor, mas você acredita que em médio e longo prazo vai ter uma política de incentivo à natalidade no Brasil? Vai. Isso é um processo que vai acontecer. É natural. Mas, a priori, esta é a nossa atual situação. Então, vem comigo para você entender. O IBGE define domicílio como um local estruturalmente separado e independente, que é destinado a servir como moradia para uma ou mais pessoas, ou que esteja sendo utilizado dessa forma. É importante destacar a diferenciação entre domicílio particular, que pode ser permanente ocupado, improvisado, de uso ocasional ou vago, e domicílio coletivo, que pode ou não ter moradores. Então, há esta diferenciação. Agora, fique atento. Além disso, o Instituto informou que houve um aumento de 34% no número de domicílios no Brasil entre 10 e 22, passando de 67.569.688 domicílios para 90.688.021 domicílios. Houve um aumento no número de domicílios grandioso, tá? Ah, professor, mas a quantidade de moradores é pequena, sem sombra de dúvidas. E agora, vem aqui para o nosso direto ao ponto. O que foi revelado com os dados do Censo Demográfico de 22? A população brasileira alcançou a marca de mais de 200 milhões de habitantes, apresentando um aumento desde 2010. Mas, né, a média de moradores por domicílio teve uma redução neste período. Segundo ponto, outras informações a respeito do censo. O estado do Rio Grande do Sul possui a menor média de moradores por domicílio, registrando 2,54. E em 2010, ele já era o estado com menor taxa, registrando 2,95. E aí eu tenho que ressaltar o Amazonas, que é o extremo oposto, o maior número de domicílios dentro do censo, com 3,64. Em 2010, ele também já era o maior, com 4,36. Então, muita atenção nestes detalhes, porque eles tendem a cair em sua prova. Seguimos a saga do censo, então vamos nela. Taxa de crescimento anual da população do Brasil em 2022 é a mais baixa da história, aponta o censo. E aí, de acordo com os dados do censo de 22, realizado pelo IBGE, nós temos a menor taxa de crescimento populacional desde 1872. Entre 10 e o ano passado, a taxa de crescimento foi de 0,52%, ficando abaixo de 1% ao ano pela primeira vez na história. Marca isso, é questão de prova. Ah, professor, maravilha. E para você visualizar essa estrutura, em 25 de dezembro de 22, o Brasil teve o registro prévio do censo demográfico ali com 207.750.291 pessoas. A região norte com 17.834.762 habitantes. Aí a gente vem para a região nordeste com 55.389.382 habitantes. A gente evolui mais um pouquinho e chega à região sudeste com 87 milhões
348.223 habitantes. A gente dá mais um passinho, chega à região sul, com 30.685.598 habitantes, e chegamos então à região centro-oeste com seus 16.492.326 habitantes. É esta a estrutura das divisões regionais da população segundo o censo. Isso pensando em 25 de dezembro de 22. Ah, professor, maravilha, tem mais informações? Além disso, claro, aqui é só para você ter um panorama. Dê uma olhadinha em cada um dos estados, em especial na sua região, porque isso faz muita diferença e pode ser objeto de cobrança na sua prova também. Então, vem comigo. Olha só o que nós temos. O último censo realizado em 2010, a população era de 190.755.799 pessoas, representando um aumento de 6,5%. O IBGE revelou que desde 1872 a população brasileira vem aumentando, mas a taxa anual de crescimento está em declínio desde 1960. Ah, é, professor? Sim, quando atingiu seu valor máximo de 2,99% ao ano. A taxa média geométrica de crescimento anual variou ao longo dos anos, sendo as mais altas observadas entre 1900 e 1920 e entre 1950 e 1960. A partir de então, houve uma redução gradual na taxa de crescimento com valores mais baixos registrados nas últimas décadas. Por que eu tenho esta transição no século XX? O Brasil tem o processo chamado de êxodo rural, a saída do campo e a entrada na cidade. Muda-se o perfil socioeconômico. As famílias que residiam no campo tinham muitos filhos, até porque, desde muito cedo, estes filhos já iam para a labuta, para o trabalho diário no ambiente do sítio, no ambiente campesino. E aí, quando eu tenho esta mudança para o ambiente urbano, eu já não posso ter esta quantidade tão grande de filhos. É só você olhar a quantidade de filhos que se tem atualmente e que os seus pais, seus avós tiveram. Dito isso, vamos evoluir. A taxa anual de crescimento entre 10 e 22 foi de apenas 0,52%, refletindo uma desaceleração significativa em relação aos períodos anteriores. Essa tendência demonstra uma transição demográfica no país, com uma diminuição no ritmo de crescimento da população ao longo do tempo. Para você visualizar isso, só para você ter esta base. Em 60, nós chegamos ao último ápice de taxa média geométrica de crescimento. De 60 até o censo de 22, perceba, nós estamos em uma decrescente. 2,89%, 2,48%, 1,93%, 1,64%, 1,17% e agora, pela primeira vez, menos de 1% com 0,52%. Nós estamos declinando, tá? Este é um processo bem evidente. E aí, para você solidificar isso, analisando as regiões do Brasil, o maior índice de crescimento anual desde o último censo foi registrado no Centro-Oeste, sendo a única região a superar a marca de 1%, com um crescimento de 1,23% ao ano. Por outro lado, a região Nordeste apresentou o menor índice de crescimento anual, com apenas 0,24%, evidenciando uma taxa de crescimento mais baixa em comparação com as demais regiões do país. Ao analisar o período compreendido entre 10 e 22, é possível observar o crescimento anual entre as diferentes regiões do Brasil, destacando-se em ordem decrescente da seguinte forma: região Centro-Oeste, Norte, Sul, Sudeste e Nordeste. A região Centro-Oeste é a que apresenta um crescimento, tá, no maior nível. E aí
Desta forma, a região centro-oeste apresentou o maior crescimento anual, seguido pelo norte, sul e sudeste, e por fim, o nordeste, que teve a menor taxa de crescimento anual entre as regiões do país. Ah, interessante. Então, eu tenho que ficar atento? Sim, sem sombra de dúvidas. E agora vamos ao nosso direto ao ponto. O que houve com a taxa de crescimento anual da população no Brasil em 22? Segundo o IBGE, o Brasil registrou a sua menor taxa de crescimento anual, tá? Ficando abaixo de 1% pela primeira vez na história, com 0,52%. A análise do período compreendida de 10 e 22, a região centro-oeste sendo a única região a superar a marca de 1%, com um crescimento de 1,23% ao ano. Então, sem sombra de dúvidas, a região centro-oeste foi bastante importante para que estes números não tivessem sido ainda piores. Dito isso, vem comigo. Próximo tópico. Brasil adota estratégia similar à Europa e defende demandas extras para o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Após as exigências da União Europeia por compromissos ambientais adicionais do Mercosul, para avançar no acordo entre os blocos, o governo brasileiro planeja adotar uma estratégia similar e abrir negociações sobre termos que considera estratégicos para o país. Uma das demandas prioritárias do governo brasileiro refere-se às compras governamentais, consideradas ferramentas importantes para a política de industrialização. A segunda demanda está relacionada às expectativas do governo em relação ao acesso de produtos brasileiros no mercado europeu. Ah, professor, então o Brasil vai jogar duro? Vai! Nos últimos anos, a União Europeia tem implementado novas legislações voltadas para o desenvolvimento sustentável, o que tem levado a restrições na comercialização de produtos que não estejam em conformidade com as regras ambientais. Estas medidas têm sido interpretadas em parte como uma forma de protecionismo verde por parte do bloco. Vale ressaltar, meu aluno, que a União Europeia já degradou o seu meio ambiente em um nível muito elevado. Então agora é mais fácil para ela trazer aí esta transição e querer que outros países também a façam. Só que ela já está em um outro patamar. Ela já está desenvolvida. Os países em desenvolvimento, como é o caso do Mercosul, se vier com muitas limitações nesta premissa sustentável, não consegue alcançar um bom índice de desenvolvimento, não consegue alcançar um bom índice de avanços. Então vamos nessa. Olha só, o Mercosul está analisando a proposta da União Europeia, mas algumas das demandas ambientais são consideradas inaceitáveis. Entre os termos propostos, por exemplo, estão as exigências que não foram acordadas pelos países latino-americanos no Acordo de Paris lá de 2015, como metas intermediárias. Portanto, a coincidência de o Brasil ocupar a presidência do Mercosul e a Espanha, um dos principais defensores do acordo no bloco europeu, assumir a presidência da União Europeia, isso a partir de 1º de julho, no segundo semestre, é vista como uma oportunidade pelo governo brasileiro. Agora, uma observação importante. O governo brasileiro busca expandir sua agenda de sustentabilidade, considera necessário proteger a premissa de que o acordo deve reduzir as barreiras ao comércio de produtos entre os blocos. E aí nós veremos estas bandeiras ali unificadas. O Mercosul e a União Europeia vão certamente fazer um baita acordo e um acordo importantíssimo, diga-se de passagem, para a evolução econômica deste bloco. Fique de olho. O que nós temos aqui, meu aluno? China expressa desaprovação à decisão dos Estados Unidos de fornecer armas a Taiwan, né? Aqui um detalhe importante, Taiwan, ela é muito importante globalmente falando por um motivo muito óbvio. Qual motivo, professor? Por que que eu tenho essa preocupação por parte da China e também dos Estados Unidos?
Taiwan tem uma localização extremamente estratégica, tá? E hoje, a pequena ilha que fica ali no leste da Ásia controla cerca de 80% de toda a produção mundial de chips e semicondutores. Então, Taiwan é importantíssimo para as novas tecnologias. Eita, não tinha parado para pensar. Sério? Seríssimo. Professor, então, muito além dos valores que os Estados Unidos vão receber e das armas que serão cedidas a Taiwan, eu tenho ali uma questão. Taiwan interessa a toda a comunidade internacional. O que mais? Suprema Corte dos Estados Unidos toma decisão controversa ao restringir proteções à comunidade LGBT+, né? A Suprema Corte dos Estados Unidos emitiu uma decisão favorável a um web designer cristão no Colorado que se opõe a criar sites para celebrar casamentos entre pessoas do mesmo sexo por motivos religiosos. Aqui eu tenho uma premissa, que é a abertura de um processo do quê? De precedentes. Isso é bastante complicado, hein? Fica de olho, atenção a este processo. O que mais? Vamos lá. Malária é detectada nos Estados Unidos após 2 décadas sem ocorrências registradas. Temos uma preocupação aqui. No dia 26 de junho, o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, confirmou 5 casos de malária na Flórida e no Texas, nos Estados Unidos. Essa é a primeira vez em 20 anos que a doença potencialmente fatal, transmitida por mosquitos, foi contraída localmente no país. Fica ligado, meu aluno. O CDC emitiu um alerta destacando que a malária é considerada uma emergência médica e que qualquer pessoa com sintomas deve ser avaliada com urgência. Professor, temos um problema de grande porte aqui, sem sombra de dúvidas. Agora, mais um tópico que vai cair na sua prova. Estados Unidos recorrem a sistema de espionagem da Guerra Fria para localizar destroços do Titã. Opa, OceanGate? Sim. O sistema da Marinha registrou um som semelhante a uma implosão em 18 de junho de 23. Essa captura de som faz parte de uma série de dispositivos de escuta subaquática dos Estados Unidos, que foram criados originalmente no período da Guerra Fria, o chamado SOSUS, Sistema de Vigilância Sonora. Professor, este tópico do OceanGate, do Titã, ganhou repercussão também por um outro motivo, né? Sim, um motivo que é o naufrágio de um grande navio que estava tentando chegar à Europa pela rota do Mediterrâneo. Ah, como assim, professor? Foram tecidas muitas críticas, né, ao gasto e à energia destinada a buscar este submarino, né, o Titã, da OceanGate, enquanto houve uma morte muito grande de diversos, na verdade, de centenas de pessoas, né? Como assim, professor? No dia 14 de junho, um navio superlotado naufragou na costa da Grécia. Nós tivemos ali 104 imigrantes resgatados e 81 declarados como mortos. Mas, né, houve uma declaração por parte do governo do Paquistão que no navio tinha mais de 300 pessoas, mas a priori 81 foram declarados mortos. E aí tem um debate muito constante, né, das preocupações que as pessoas têm, né? Eu tenho ali 5 pessoas num submarino que teve uma implosão, centenas de milhares de pessoas de olho e muitos milhões de investimento. E neste naufrágio, que foi quase na mesma época, passou, de certa forma, meio que despercebido, não teve ali tanta preocupação base. Opa, interessante. E agora, o que mais? Seguimos. Olha lá. Potenciais soluções futuras. Árvores solares para recarga de veículos elétricos. Professor, o que nós temos aqui? Um tema muito, muito, muito importante. Muito importante em que nível? Nível hard, tá? Por quê? Em breve, parques e estacionamentos e shoppings do Reino Unido poderão contar com árvores de metal equipadas com painéis solares, cuja copa possui 7 metros de diâmetro e gera eletricidade.
Estas estruturas inovadoras, desenvolvidas pela startup britânica Solar Botanic Trees, têm como objetivo servir como fonte de energia para recarregar veículos elétricos. As árvores captam a energia solar por meio de folhas nanofotovoltaicas e armazenam-na em uma bateria localizada no tronco. E aí o lítio ganha muita força. Ah, é? É. E aí, aproveitando em se falar de lítio, um detalhe: sem lítio, sem bateria, sem carro elétrico. O uso destas árvores solares no Reino Unido, que é uma experiência a priori, está acoplado a um evento de junho também. China e Rússia firmaram um acordo para a exploração de lítio na Bolívia. A empresa chinesa, a CITIC Guan, e a russa, a Uranium One Group, assinaram um acordo com a estatal boliviana, a Yacimientos de Lítio Bolivianos, conhecida como YLB, uma estatal. Aqui eu tenho uma grande capacidade para a produção e a exploração de lítio. Um desejo do ex-presidente boliviano, o Evo Morales, mas que agora está aí sendo concretizado com o atual presidente Luiz Arce. Eu tenho um investimento maciço por parte de China e Rússia. O lítio é muito importante para as baterias elétricas e esta transição verde, né? Reduzir os carros que são a combustão e aumentar o quê? A geração de carros elétricos. Agora, dando andamento, vem comigo. Já caiu em concurso. VUNESP 2023, TJ São Paulo Escrevente. Agências de notícias internacionais informaram que, após sucessivos aumentos da produção no ano passado, a Arábia Saudita e outros países produtores de petróleo, da OPEP+, informaram cortes voluntários na produção do óleo. O cartel deve reduzir cerca de 1,15 milhão de barril por dia até o final de maio. Uma preocupação muito grande, em especial para os Estados Unidos da América. O anúncio não agradou aos Estados Unidos porque é um dos países que mais pressionam pelo aumento da oferta da OPEP+, para conter a disparada dos preços, sobretudo de energia com impacto na inflação americana. Já pode marcar, é o gabarito A. Ao Mercosul, porque os países que o compõem não são produtores, esquece. O Brasil é produtor de petróleo, olha o pré-sal, olha a costa, né, na foz do Amazonas, ali com um grande potencial de exploração. Opa, show de bola. C, os países da comunidade europeia que necessitam do petróleo para abastecer os aquecedores residenciais no período compreendido entre os meses de maio e agosto? Não, aqui eles estão no verão, eles precisam no inverno. D, a Venezuela, segundo Nicolás Maduro, com a retomada da venda de petróleo dos Estados Unidos, e estava obtendo recursos para suprir as necessidades da população? Não. Se eu tenho a redução, aumenta o valor. Para a Venezuela é bom. E a Rússia, que precisará produzir mais petróleo para abastecer veículos de guerra que atuam em território ucraniano, deixará de vender combustível que gera os sul necessários para a manutenção da guerra? Não, esquece. Ela está vendendo muito. Inclusive, nós temos a chamada frota cinza russa, levando petróleo para o Oriente Médio, porque a Europa não está consumindo em grande escala. Dito isso, vamos lá. Aqui, a Arábia Saudita anuncia o corte na produção, né? Aqui, após sucessivos aumentos na produção do petróleo, a Arábia resolve fazer um corte. E aí, uma mudança na OPEP+. Para você visualizar a surpresa, né? Após sucessivos aumentos da produção no ano passado, a Arábia Saudita e outros países produtores de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP+, informaram cortes voluntários na produção de óleo, né? E aí, sem sombra de dúvida, o território governado por Joe Biden é um dos países que mais pressionam pelo aumento da oferta da OPEP+, trazendo para você novamente o gabarito correto, que é a alternativa A. Cheque, sem muito segredo, sem muita delonga. E agora nós chegamos nela, o momento redação. O que nós temos no momento redação de hoje, meu aluno? O equilíbrio no uso da inteligência artificial e a manutenção de empregos humanos. Com o avanço da IA, surge
uma preocupação sobre o equilíbrio entre o uso dessa tecnologia e a manutenção dos empregos humanos. Embora a inteligência artificial tenha proporcionado inúmeros benefícios e eficiência em várias áreas, há o receio de que ela possa substituir completamente os trabalhadores humanos. E aí, haja visto, né, uma transição ali com o uso do chamado chat GPT e também agora o Bard, a inteligência artificial do Google, chega ao Brasil até o fim de 23. Nós temos uma novidadezinha, esta revolução da inteligência artificial em nosso país e no mundo todo. E olha a frase tema: inteligência artificial, substituição do trabalho humano ou ferramenta de auxílio? Para você ter uma construção bem sólida, vou construir um parágrafo 2, meu primeiro parágrafo de desenvolvimento sobre a frase tema. E fica assim, ó. Em primeira análise, ao averiguar o processo de expansão da inteligência artificial, nota-se que ela é advento da chamada indústria 4.0. Ponto. Dito isso, a tendência é que o homem domine a ferramenta e possa dinamizar e ampliar a sua produtividade, a fim de aumentar os seus ganhos e criar novas condições de emprego e resolução de problemas. Ponto. Assim, a inteligência artificial não vai substituir os humanos, mas sim trazer novas dinâmicas para o mercado de trabalho, exigindo uma formação contínua e uma obrigatoriedade de acompanhamento das novas tecnologias. Ponto final, um parágrafo só para fechar com você com chave de ouro, mais uma aula de atualidades. Espero ter lhe ajudado um pouquinho. Bate um print agora. Printou, marca lá o arroba pergunta pro Heitor, o arroba Neaf Concursos e vamos juntos até a sua aprovação. Valeu, guerreiro! Até a próxima!